Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Me acompanhem na leitura do texto base do nosso estudo de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao 9. Leia comigo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O evangelho de Marcos conta que certa ocasião, Jesus estava em Betânia, na casa de um fariseu chamado Simão, e veio uma mulher trazendo um perfume caríssimo num vaso de alabastro, e quebrando o vaso, derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor. Este acontecimento é extremamente inspirador e pode muito acrescentar à nossa vida espiritual. Mesmo sendo um quadro singelo, as atitudes de Maria sugerem um roteiro que pode nos levar à nobreza da alma, nos tirar da mediocridade espiritual, nos confrontar e provocar em nós o desejo de fazermos a diferença no lugar onde estamos. Vejamos então neste estudo alguns aspectos da ação dessa mulher que muito podem nos edificar. Vamos a eles. Em primeiro lugar, destacamos a sua ação profética. Mais do que uma visão profética, ela agiu profeticamente impulsionada pelo Espírito. Ela se deixou levar pelo Espírito Santo, mesmo sem compreender o que de fato estava fazendo. Jesus revelou o que ela fez, mas ela mesma não tinha a dimensão do seu feito. No verso 8, o mestre diz que ela se antecipou a ungí-lo para a sepultura. Jesus ressalta como a mulher fora usada por Deus, ainda que ninguém entendesse o que ele estava falando, pois se referia ao seu sacrifício na cruz, algo que ninguém podia imaginar. Ela agiu de forma profética, sem entender, mas fez o que ninguém ousou fazer, deixando todos surpresos. Neste ponto, somos desafiados a nos deixar ser usados pelo Espírito Santo, mesmo quando não compreendemos o porquê das nossas ações. Mas, sujeitos ao Senhor, nos tornamos úteis em suas mãos, realizando aquilo que pode fugir à nossa compreensão. Todavia, com a convicção de que deve ser feito, pois está em sintonia com a vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Em segundo lugar, vemos o seu zelo com o corpo de Jesus. Ela não podia morrer pela humanidade, mas podia zelar pelo corpo que seria oferecido. Isso mostra que somos desafiados como igreja a zelarmos pelo corpo de Cristo. Ainda que tenha sido espiritual, o sacrifício de Jesus foi a partir da matéria. A ação de Maria de Betânia foi muito preciosa. Ela derramou sobre a cabeça do Senhor um perfume que valia o salário de um ano. Somos chamados a sacrificar o que temos em favor do corpo de Cristo, a sua igreja. As nossas ações devem refletir o amor pelo corpo. O entendimento profético deve desembocar em atitudes práticas que protegem a igreja do Senhor. Muitas vezes enxergamos a instituição, mas não vemos o cabeça que é Jesus. Todavia, o corpo só pode ser beneficiado se o perfume for derramado sobre o cabeça que é Cristo. Aqui devemos nos perguntar: o que temos feito de prático pelo corpo de Cristo?
Temos de fato dado o nosso melhor? Em terceiro lugar, o verso 8 também diz que ela fez o que pôde. Frequentemente podemos muito mais do que admitimos. Certamente, sempre que se trata de serviço, valorizamos muito mais o que não temos do que aquilo que temos. Lamentavelmente, sonegamos possibilidades. Neste ponto, somos chamados a pensar e sermos honestos na nossa avaliação. Temos feito tudo o que podemos? Com certeza, existem muitas coisas que podemos fazer que infelizmente não fazemos. O perfume de Maria estava em sua casa e poderia ser usado como bem entendesse. Ela, conduzida pelo Espírito Santo, fez o que pôde, derramando o bálsamo sobre a cabeça do Senhor. Se pararmos para pensar, certamente veremos que existem muitas coisas que podemos fazer, mas infelizmente nos omitimos, na esperança de que outros façam aquilo que nos negamos a fazer. Em quarto lugar, os versos 4 e 5 mostram a indignação de alguns que presenciaram a cena, qualificando de grande desperdício o que ela fizera. Pense bem, será que podemos fazer algo para Jesus, por maior que seja, e isso se tornar um desperdício? Evidentemente que não. Certamente, Maria fez o que fez por não ficar presa nas teias da comparação. Quando fazemos comparações, perdemos a ação profética. Com um perfume tão valioso, cujo valor era o salário de um ano de um trabalhador, dá para se fazer muita coisa. As comparações roubam a nossa fé. Com uma mentalidade natural, com certeza iremos achar que é um grande desperdício o que estamos fazendo. Quando entregamos uma oferta na igreja, se pensarmos no que poderíamos fazer com aquele dinheiro, corremos o risco de sermos assaltados pelo maligno e perdermos a fé. O valor das nossas ações, quando tocam o mundo espiritual, sempre terá incomparavelmente um resultado maior. Quando achamos que aquilo que estamos ofertando é muito grande, é porque estamos considerando o valor que isso tem para nós, mas não estamos enxergando o valor que isso tem para Deus. Reflita comigo. Se Maria não tivesse derramado aquele perfume sobre Jesus, mas tivesse guardado para si e usado para si mesma, por mais valioso que o perfume fosse no mundo dos homens, não teria repercussão alguma na sua vida espiritual. Mas a partir do momento em que decide ungir Jesus com o perfume que era dela, ela entra para a história. E mais do que isso, sua ação passa a ter valor por toda a eternidade. Compreenda que tudo o que temos e somos, quando usado para Deus, salta dessa vida para a vida eterna. Portanto, cuidado, não perca a visão espiritual, enxergue mais do que o material. Jesus afirmou que a história daquela mulher seria contada em todo lugar onde o evangelho fosse pregado. A maior prova de que isso se cumpriu é que estamos aqui, estudando esse episódio. O feito de Maria entrou para a história porque ela fez a diferença. Ela teve coragem de fazer o que ninguém ousou fazer. Eu olho para a história dessa mulher e me sinto desafiado. Fico me perguntando se quero tocar a vida sem nada fazer ou pouco fazer, ou se o meu amor pelo meu Senhor e o compromisso que tenho com Ele são suficientes para me impulsionar a fazer coisas que o glorifiquem. Estou certo de que todos nós podemos fazer muito mais. Estou convicto de que existe um vaso em nossas mãos à espera de ser quebrado em louvor a Deus. Deixe o Espírito Santo revelar que vaso é esse e não tenha medo de quebrá-lo. Derrame o perfume sobre o cabeça que é Jesus. Tenho certeza de que você pode fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Então quebre o vaso, olhe para dentro de si e descubra o que você pode fazer pelo corpo de Cristo. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.